O auxílio-doença é um benefício pago pelo INSS ao trabalhador segurado, que, após cumprir a carência, ficar incapacitado para suas ocupações habituais por mais de 15 dias. O valor do benefício é 91% do valor do salário-benefício do contribuinte. E o salário-benefício é a média das maiores contribuições feitas ao INSS. Além do direito de receber um salário pelo tempo que ficar incapacitado, quais outros direitos do trabalhador que recebe esse benefício? Vamos às respostas, começando pelo mais simples. Quem recebe auxílio-doença recebe 13º? Quem está em auxílio-doença recebe 13º sim. Do tempo que ficar afastado, vai receber do INSS. E o restante vai receber da empresa. Exemplo, se ficou 6 meses afastado durante um ano, vai receber o 10º proporcional a esses 6 meses do INSS. Os outros 6 meses serão pagos pela empresa. Agora um detalhezinho, uma coisa que muita gente esquece ou nem sabe, é que o 13º proporcional ao período afastado deve ser pago junto na última parcela do benefício. Por isso que às vezes, na hora de ir lá sacar o último salário do benefício, o segurado é surpreendido por ter mais dinheiro do que achava que teria. Isso acontece porque tem uma parte do 10º lá. Então fique atento. E quando sair do auxílio-doença, confira se recebeu o 13º no tempo que ficou afastado lá do INSS. Pois, caso não tenha recebido, procure uma agência da Previdência mais perto de sua casa. Vamos ao próximo tópico. O tempo afastado recebendo auxílio-doença conta como tempo para a aposentadoria? Conta sim. O tempo que o trabalhador ficar afastado do trabalho em razão de auxílio-doença conta para aposentadoria. Importante que quando o trabalhador sair do benefício, tem que pagar pelo menos uma contribuição para que esse tempo seja contado. É como dar um nó na corda, para não deixar a ponta solta. Vamos para o próximo tópico. Esse é lendário. Todo mundo fala uma coisa diferente, mas aqui você vai saber como funciona de verdade. Como ficam as férias do trabalhador em auxílio-doença? Começando pelo alimentar. Quando a pessoa está em auxílio-doença, ela não está trabalhando. Então não dá de tirar férias, né? A dúvida que surge é, quando voltar no trabalho, como é que ficam as férias? Vamos ao que diz a lei. O trabalhador que ficar por mais de 6 meses afastado do trabalho recebendo auxílio-doença perde o direito às férias. Pode ser 6 meses descontínuo. Isso está lá na CLT. Vou deixar aqui do lado para vocês lerem. Eu estou trabalhando há 2 anos e meio direto. Fiquei 6 meses em auxílio-doença. Perdi todas as minhas férias? Não perdeu. O trabalhador só perde o direito do período aquisitivo de férias, mas não das férias vencidas. Período aquisitivo? Férias vencidas? Mas o que é isso? Vamos lá. O trabalhador adquire o direito às férias quando completa 12 meses de trabalho. Esses 12 meses trabalhando é chamado período aquisitivo. Quando completar os 12 meses, as férias passam a ser consideradas como vencidas. Então, por exemplo, se a pessoa estava há 1 ano e 5 meses trabalhando, ela tinha um período de férias vencidas e tinha 5 meses de um período aquisitivo para outra. E nesse exemplo, se ficar afastado do emprego por 6 meses ou mais, perde esses 5 meses de período aquisitivo, mas não perde as férias vencidas. Aí, quando voltar ao trabalho, o novo período aquisitivo começa a contar do zero. Mas as férias vencidas podem ser tiradas quando o patrão e o funcionário combinaram. Claro, não pode ser dentro do auxílio-doença. Lembrando que o tempo afastado não conta para o período aquisitivo. A próxima dúvida é de interesse de todo mundo nesses tempos de crise e desemprego. Então me acompanhe. O auxílio-doença dá estabilidade no emprego? Dá e não dá. Como tudo no mundo do direito, a resposta é um grande depende. Depende do tipo que é o seu auxílio-doença. Se for auxílio-doença previdenciário comum, que é identificado como B31, não dá direito à estabilidade. Se for auxílio-doença acidentário identificado como B91, dá direito à estabilidade de 1 ano após o retorno ao trabalho. Mas o que diferencia essas espécies de auxílio-doença previdenciário comum e acidentário? Bom, o auxílio-doença comum é aquele que a pessoa fica incapacitada para o trabalho em razão de doença ou outro fator físico que não tem relação com o emprego. Exemplo, quebrou a perna jogando futebol. Já o auxílio-doença acidentário é aquele que se origina de acidente de trabalho ou de doença laboral. Doença laboral é aquela doença que a pessoa adquire em razão do serviço. Por exemplo, uma costureira que adquire tendinite por costurar. Ou um
operário da construção civil que tem uma lesão na coluna em razão de levantar muito peso na obra. Resumindo, se a pessoa ficar doente fora do serviço, não tem estabilidade. Se ficar doente por causa do serviço ou sofrer acidente de trabalho, tem estabilidade. Para completar, é importante que você acompanhe o próximo tópico. O empregador é obrigado a depositar o FGTS de quem está em auxílio-doença? Com relação ao FGTS, é a mesma coisa que a estabilidade. Se você está em auxílio-doença acidentário, a empresa deve recolher. Mas se você está afastado por auxílio-doença comum, a empresa não depositará. Aproveitando o gancho, vamos falar dos problemas. Como você deve ter percebido, o auxílio-doença acidentário dá mais garantias que o comum e gera bem mais responsabilidades para a empresa. Então é comum que empregadores encaminhem seus funcionários acidentados ou com doenças laborais ao INSS sem a CAT. Isso faz com que o segurado que sofreu um acidente de trabalho ou sofre de doença laboral seja encostado como auxílio-doença comum, sem FGTS nem estabilidade. Mas é possível converter esse tipo de benefício. Isso pode ser feito pelo próprio perito, mas como normalmente isso não ocorre e esse é um assunto bem complicado, se esse é o seu caso, aconselho a procurar um bom advogado. Como estamos falando do FGTS, vamos a um assunto que as pessoas sempre relacionam. Quem está em auxílio-doença pode sacar o PIS? É um assunto simples, mas requer atenção. Para ter direito a receber o PIS, o trabalhador tem que estar cadastrado no sistema há pelo menos 5 anos, que ter trabalhado de carteira assinada pelo menos 30 dias no ano base e receber, em média, 2 salários mínimos ou menos. Então, se a pessoa ficar o ano inteiro afastada, no outro ela não terá direito ao abono salarial. Lembrando que o ano base é o ano anterior ao do recebimento. Então, por exemplo, se você está 2018 inteiro afastado por doença, mas trabalhou em 2017, você tem o PIS para sacar. Mas se ficar afastado 2018 inteiro, em 2019 não receberá o PIS, pois não trabalhou no ano base. Para finalizar, concluindo. Desde o início dessa interminável caminhada que é estudar o direito, sempre ouvi dos professores que o direito não socorre quem dorme. E hoje eu vejo que esse conselho não vale só para advogados, vale para todo mundo. Como vocês puderam ver no vídeo de hoje, muitos dos direitos que o segurado tem podem ser esquecidos ou deixados de lado se a pessoa não estiver atenta. Então, fique de olho aberto, esteja esperto e se inscreva em nosso canal para estar sempre bem informado.